Bom, gente, sem mais delongas, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Obrigada por me sinalizar ali, Grazi. O assunto hoje é quente e eu já adianto, eu vou ter que ser bem honesta, que eu não vou dar dicas convencionais de como, tu corta um cafezinho, tu negocia com o banco, né? Essas dicas sobre dívidas não farão parte da nossa live de hoje. Hoje a gente vai olhar as dívidas por um outro ângulo, aquele ângulo mais profundo, né? E a gente vai entender melhor porque ainda tem tantas pessoas que se veem nesse ciclo de endividamento. Então acho que todo mundo aqui me conhece, mas para os espectadores que não estão agora nesse momento, que não me conhecem, eu sou a Daniela, eu sou educadora e mentora na área de finanças pessoais. E o meu trabalho é justamente ajudar as pessoas a entenderem as suas finanças de forma que elas não só saiam das dívidas, mas também de forma que mudem a maneira como elas lidam com o dinheiro no dia a dia. E a primeira pergunta nessa live, eu trouxe algumas perguntas para a gente fazer algumas reflexões profundas sobre esse tema. E a primeira pergunta é a seguinte: quem já se sentiu perdido, cansado de tentar, mas ainda assim se viu preso num ciclo de dívidas? Levanta a mão aqui no chat para mim, que hoje a gente vai romper com essa ideia de que as dívidas são apenas números e a gente vai para a raiz do problema. Boa noite, Ananias, tudo bem? Então, já deixei a primeira pergunta aqui pro pessoal, Ananias, sobre esse tema. E a pergunta é: já passou por alguma situação de endividamento? Já se sentiu perdido, cansado de tentar e ainda em um ciclo ali desconfortável com alguma pendência? Bom, gente, eu sei que a maioria das pessoas veem as dívidas como um erro, né? Como algo que não deveria ter acontecido, mas e se eu falasse que a dívida, ela não é o problema? A dívida, ela é um sintoma de um problema maior, tá? Muitas vezes o que acontece é que a dívida, ela é um reflexo de um conjunto de fatores, certo? Não é só uma coisa que gera endividamento, normalmente é mais de uma. E eu quero que vocês pensem nisso agora. O que realmente leva alguém a acumular dívidas? Será que é só gastar mais do que ganha? Acho que não, hein? E realmente não é, tá? Geralmente são questões como falta de clareza sobre o que se quer com o seu dinheiro, né? Aqueles gastos por impulso, ausência de estrutura financeira, não de dinheiro propriamente dito, certo? Ausência de estrutura financeira, crenças limitantes sobre dinheiro, como por exemplo, dinheiro não traz felicidade, dinheiro é sujo, eu não mereço ser rico, certo? E quando a gente para analisar isso nessa dimensão maior, a gente começa a entender as motivações, né? O que, de fato, quais fatores que levaram a uma pessoa a contrair alguma dívida. Realmente, os gastos por impulso, eles são complicados, né? É um negócio difícil, vou te contar. Então, gente, a gente já viu casos, assim, de pessoas que ganham cerca de 10 mil reais por mês, que têm dívidas altas com cartão de crédito. Mas vocês sabem o que essas pessoas têm em comum com pessoas que ganham 2 mil reais por mês? É o padrão de comportamento, é a questão comportamental. Então, o problema, na maior parte dos casos, não é a renda, não é quanto a pessoa tem disponível, né? Mas sim a forma como essas pessoas lidam com o dinheiro, né? É a falta de um planejamento emocional, né? De um planejamento psicológico, de um planejamento prático, né? Também na questão de números. Então, ali são vários fatores, né? A gente não existe só um culpado quando a gente vai falar de dívidas, né? E eu gostaria que vocês refletissem por um segundo sobre mais uma questão aqui. Essa vai ser a live das questões existenciais sobre dívidas para trazer reflexões sobre o assunto. E você já parou para pensar sobre por que as dívidas voltam, né? Às vezes a pessoa até consegue se resolver ali, né? Mas daqui a pouco já está endividada de novo, certo? E se o salário aumenta e a dívida aumenta também, né? O que realmente está acontecendo, certo?
depois a gente refletir um pouquinho sobre o que realmente acontece, por que volta, por que o salário aumenta e a dívida aumenta na mesma proporção. Eu quero conversar um pouco sobre um ponto que a maioria dos especialistas evita, que é o seguinte: as dívidas, elas muitas vezes são uma forma da gente fugir das nossas emoções também, tá? E eu vou explicar melhor. Muitas vezes a gente sente aquela ansiedade, né? A gente sente frustração, ou até mesmo a gente sente tédio, né? E o que a gente faz com isso? A primeira coisa que a gente busca fazer é encontrar um conforto, né? Aquele conforto em algo rápido, em algo imediato, certo? E o que pode ser mais rápido hoje em dia do que fazer uma compra, né? A gente pega aqui, né? Não tô aqui olhando. Eu quero aquele café caro que me faz sentir bem. Ele tá a um clique de distância. Não, eu vou comprar uma roupa nova aqui, que daí, nossa, vai ser aquele aconchego. Vou me sentir bem com essa roupa nova, né? É aquela viagem de última hora. Tá tudo aqui, né? Pra que mais fácil? Pra que mais rápido? E todas essas coisas, elas dão aquela sensação temporária de bem-estar, que é o que a gente procura, né? Muitas vezes, que é essa fuga, certo? E eu já conversei com várias pessoas que começaram a usar o cartão de crédito de forma compulsiva, mas não porque elas precisavam, né, daquilo, e sim porque estavam tentando preencher um vazio emocional, né? Não estavam olhando para a raiz do problema, né? E esse vazio emocional pode ser o quê? Geralmente é assim, né? Ingerir umas calorias aí, sobretudo aquelas comidas de conforto, né? Ou comprar alguma coisa, nossa, é a fuga, né? E a fuga é emocional, é aquela coisa assim, ó, que se a gente for olhar bem profundamente, o emocional tá relacionado ali, né? E daí o comportamento padrão é o quê, né? O nosso sistema 1 assume o controle, ele vai lá e resolve o problema rápido e imediatamente, mas só que não definitivamente, né? Então, assim, ele cava um buraco para tapar o outro, né? A gente pega e fica endividado para tapar o vazio emocional, e daí é aquela velha história, né? Tu vai comer porque tá triste e depois fica triste porque tu comeu demais ali, né? Tu saiu da dieta. Então, e o que acontece? O que esses vazios emocionais eles podem ser? Eles podem ser por insegurança, eles podem ser por não saber lidar com as emoções, né? Ou até mesmo para impressionar os outros. E aqui eu vou contar um segredinho para vocês. Só impressiona a conta bancária, né? Os outros não estão nem aí. E agora mais uma pergunta, já que é a live dos questionamentos e reflexões, né? Qual que foi a última compra que você fez e você sabia que não precisava, mas mesmo assim você fez e você conseguiu identificar que foi por algum motivo emocional? Se quiser compartilhar com a gente, se não, só faz aquele sinalzinho assim, isso já aconteceu comigo. Sim, comigo já aconteceu, gente, tá? Nós somos humanos. Então, sinalizem aqui pra mim. E seguimos. Ixi. Viu só, né? Hashtag tamo junto, galera. Tamo junto, né? Ninguém escapa. Já aconteceu com todo mundo, pelo menos uma vez na vida. Mas a gente é muito bacana e a gente trouxe estratégias aqui não convencionais pra gente começar a lidar, né, com as dívidas. Não, e o café pega, né, Grazi? Meu, o café, nossa... O café é aquela coisa assim que traz aquela paz de espírito. Eu sou uma pessoa que gosta muito de café. Então o café, assim, entrando no teu organismo, nossa, que maravilha, agora eu tô bem, eu tomei um café, né? Mas vamos que vamos de estratégia. E aqui eu chamo a atenção de vocês, porque assim, eu não vou dar aquelas dicas clichê, tipo, corta o café, principalmente. É uma pessoa que gosta de café, não vai falar pra vocês cortar o café nunca, né? Não vou falar também pra vocês, negocia com o banco, né? Aqui o jogo é diferente e eu vou trazer 4 estratégias pra gente começar a lidar melhor com as dívidas de formas não convencionais. E a primeira é bem diferentona mesmo. Eu vou falar de dívida boa e dívida burra, né? E eu deixo uma pergunta pra vocês. Existe uma dívida boa? Comentem aqui pra mim. Existe dívida boa?
Bom, gente, por incrível que pareça, sim, existe dívida boa, tá? E eu vou explicar. A dívida boa, ela é aquela dívida que vai te gerar, né, um valor futuramente. Por exemplo, um empréstimo para você fazer um curso que vai resultar no aumento do seu salário, certo? Ou um financiamento para abrir o seu próprio negócio, né? Essas são dívidas boas. A questão aqui é como você usa o crédito, certo? Então, assim, se vai te gerar um benefício no futuro, certo? É sim uma dívida boa. Mas também, e a maioria das dívidas, né, são dívidas burras, né? São aquelas compras por impulso, são aquelas compras que você faz mesmo sabendo que não pode pagar, mas você vai lá e faz. São aquelas compras de itens que, você olha, que legal, vou comprar, e daí o item fica ali, né? Isso acontece muito, principalmente, eu imagino, com material de fazer exercício em casa, né? A gente até tem uma bola aqui para alongamento e a gente usa ela, tá, gente? Mas a maioria das pessoas compra lá um item que é para determinado fim. Não, vou fazer uns alongamentos em casa, vou fazer não sei o que em casa. E, tipo, a esteira. O clássico é a esteira que vira cabide, né? Que vira arara. Onde a pessoa compra a esteira, né? E não usa ela. Usa para outra finalidade, para pendurar as roupas. Então, essas são dívidas burras, né? Então, a questão é, como que você usa o crédito a seu favor, né? Esse é o ponto-chave dessa nossa primeira estratégia. Segunda estratégia, rotina do dinheiro consciente, né? E o que é essa rotina do dinheiro consciente? Se eu dissesse para vocês que uma das melhores formas de controlar as finanças não é só cortar os gastos, mas principalmente entender para onde o dinheiro está indo, certo? Saber, né, quais dos seus gastos são realmente necessários. E aí entra o quê? Estabelecer uma rotina de dinheiro consciente, estabelecer essa rotina de dinheiro consciente, que é basicamente o quê? Você vai toda semana reservar um tempo para analisar os seus gastos, certo? E isso não é só sobre anotar os gastos, porque o que acontece? Quando a gente anota, a gente está registrando o que já aconteceu, né? A gente anotou um gasto, eu saí de Uber, eu tomei um café, eu chego em casa e anoto aqueles gastos. Eles já aconteceram, né? Não tem mais como mudar, não tem como eu voltar atrás e desfazer isso, né? Isso é sobre, principalmente, sim, a gente precisa anotar os nossos gastos para entender, né? Para fazer uma geral no nosso orçamento todos os meses. Mas a gente precisa primeiro, né, conseguir ter essa clareza para decidir para onde o dinheiro vai, certo? No que o seu dinheiro vai ser usado. E esse poder de decisão a gente alcança, né, com um orçamento bem estruturado, né, onde você vai rastrear todas as suas despesas, isso é necessário, isso não é necessário. O controle semanal, que é justamente o quê? Esse exercício de verificar se você está ficando dentro do orçado, daquilo que você estipulou como meta para você, certo? E realmente entender, o entendimento. Se perguntar se esses gastos estão alinhados aos seus objetivos, né? Alinhados aos seus valores, às suas metas, aquilo que você quer alcançar, certo? Então, segunda estratégia, dinheiro consciente. Nossa terceira estratégia, microvitórias. O que acontece? Quando a pessoa se vê numa situação de endividamento, né? A maioria das vezes, ela quer realmente se livrar daquilo o mais depressa possível, e nessa de querer se livrar o quanto antes, acaba metendo os pés pelas mãos, né, querendo dar o passo maior do que a perna, certo? Então, essas micro-vitórias são pra gente lembrar que não adianta querer dar esse passo maior do que a perna, né? O segredo para vencer qualquer dívida é justamente celebrar as pequenas vitórias, certo? Você conseguiu pagar uma conta atrasada? Vitória, celebra, né? Comemora. Você conseguiu negociar um parcelamento? Uma vitória, celebra, comemora também. Porque essas vitórias, por menores que elas pareçam, elas vão dar um sentimento de controle sobre a situação, né? Vão dar um sentimento de que você está evoluindo no processo e vão gerar confiança, certo? E com a confiança, vocês sabem o que acontece com a confiança? A confiança, ela cresce e com ela vem a capacidade de enfrentar problemas cada vez maiores.
Então, se você comemora as pequenas dívidas, né, você começa lá, lista suas dívidas, um passinho de cada vez, vai atacando uma por vez, comemora cada vitória, cada negociação que você faz, certo? Isso vai gerando confiança para você ir lidando com as dívidas maiores, certo? E mesmo na sua vida no geral, vai dando confiança para você, né, ter certeza de que não, eu consigo resolver qualquer problema, né? Manda para mim que eu resolvo, certo? Essa foi a nossa terceira estratégia, as micro vitórias, realmente celebrar, né? Realmente comemorar os pequenos passos, porque é através dessa caminhada, né, curtinha que a gente vai longe. E a nossa quarta e última estratégia, identidade financeira. E aqui está uma estratégia que poucos falam, que é realmente mudar a sua identidade financeira. O que acontece? Quando uma pessoa se vê endividada, né, ela se identifica, ela começa a se identificar como endividada, né, e isso é um bloqueio mental. Se a gente quer mudar, né, realmente tomar ações diferentes, a gente precisa começar de dentro, né, não é sobre o que você tem, não é sobre o tamanho das suas dívidas, mas é sobre quem você é quando o assunto é dinheiro, certo? E essa mudança na forma como você se vê começa, né, a gerar ações diferentes, né, na sua vida como um todo, né, na sua vida financeira também, né. Você tem que pensar diferente porque você não é a sua dívida, né, você é alguém trabalhando para superar isso. É realmente dissociar, né, essa crença que está enraizada ali no subconsciente de que a sua identidade se transformou naquilo. Não, você não é aquilo, né? Você precisa transpor isso para realmente começar a pensar diferente, e esse pensar diferente vai resultar em ações diferentes que vão resultar em resultados diferentes. Resultar em resultados diferentes. Essa foi a frase de efeito da nossa live de hoje. Gravem isso, gente, porque, né, isso é icônico. Vamos lá. Seguimos. Não sei se isso tudo está fazendo sentido para vocês, então me mandem um joinha. Faz sentido? Vocês entendem que realmente a gente não pode só ver a dívida como um monte de números negativos? A gente precisa entender a raiz, a gente precisa ter estratégias diferentes para ter resultados diferentes quando a gente quer lidar com o endividamento? Isso tá ficando claro para vocês? Legal, legal. Então agora, né, como... Isso, exatamente. Não dá pra pensar assim, né, Ananias? Não dá pra se enxergar dessa forma, porque é só uma fase, realmente. E agora, né, como essa live é a live das perguntas e das reflexões, eu quero saber de vocês. Qual das causas que mais ressoou com você? Aquelas causas que a gente falou lá no início, que é falta de clareza de propósito financeiro, ou seja, não tem muita clareza sobre para que, né, usar o seu dinheiro, né, ou foi gastar por impulso, ou foi realmente não saber como lidar com o dinheiro. Qual dessas causas de endividamento mais ressoou com você? Você se identificou com alguma delas? Ai, não, imposto é tenso mesmo. Imposto é complicado. Mas assim, tem jeito. Imposto é complicado, mas tem jeito, tá? Bom, gente, acho que dessas causas, a que é mais comum que a gente vê, assim, ó, mais vezes acontecer, é justamente o gastar por impulso mesmo, né? Porque nós somos seres muito emocionais. Mas, eventualmente... sim, isso, a live vai ficar salva e a gente vai compartilhar um negócio bem legal com vocês, né? Quem tá participando da live, a gente vai entrar em contato depois para disponibilizar um material que a gente criou bem bacana, exclusivo para os participantes aqui da live, tá, gente? Então fiquem até o final, já estamos em reta final da live, para garantir o seu material. Sim, sim. Gastar por impulso é o tenso, né? Mas até a gente comentou na live sobre metas, veio esse assunto.
quando a gente não tem clareza de qual que é o propósito daquele dinheiro, quando aquele dinheiro não tem nome, né, a gente tende, né, a deixar ele ir, né, e isso vira uma dívida eventualmente também, né, e isso também é um causador de dívida, porque aquele dinheiro não tem nome, né, se não tem nome, né, não tem propósito. Se falta essa clareza de propósito, eventualmente vai cair no endividamento. Sim, gasto por impulso é justamente quando a gente deixa o nosso sistema 1 trabalhar, né? Eu gosto muito daquele livro, já compartilhei em algumas ocasiões com vocês que eu tô lendo ainda, né? Que é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. O Daniel Kahneman, ele é da área de psicologia, mas ele ganhou o Prêmio Nobel em Economia justamente por explorar a forma como a gente pensa e como a gente se comporta, né, com relação às nossas finanças. É um livro super interessante, né? E justamente, né, a questão é saber o que gera o impulso, né? Ter um orçamento bem estruturado, a questão de realmente ter ferramentas para gerenciar, né? O autoconhecimento unido a um orçamento, ele pode realmente te dar, né, a clareza e a ferramenta que você precisa para gerenciar melhor os gastos por impulso, né? Ter metas bem definidas também, porque quando você tem um objetivo, não, esse aqui é o dinheiro da viagem, né? Eu quero ir para Gramado, esse aqui é o dinheiro da viagem, certo? Então, ter metas, realmente usar a regra dos 3 dias também, é aquele parar, respirar, pensar antes de fazer os gastos, né? Bom, gente, seguindo. Bom, o que eu ainda tenho para dizer para vocês é o seguinte. O pessoal tá animado aqui no chat. Olha, não adianta a gente esperar uma solução mágica, tá? Muitas vezes a gente, quando o assunto é dívidas, a gente simplesmente queria que caísse um Pix, né, milagroso na conta para, né, o Pix da libertação financeira, né? Mas, gente, não existe solução mágica, né? Quando a gente fala de endividamento, o segredo é realmente se engajar nesse processo de ir combatendo as dívidas ali diariamente, né, com paciência, com a cabeça no lugar, certo? E com aquela certeza de que sim, é possível superar, né, qualquer situação de endividamento, porque as dívidas, elas não são monstros, que nem os monstros S.A. lá da animação, né? Se fossem aqueles até seria legal, né, gente? Mas a dívida, ela nada mais é do que um reflexo, né? Um reflexo de algo que você pode mudar, que você pode gerenciar, você tem ação sobre aquilo, certo? E para ajudar vocês nisso, como eu já dei o spoiler já antes do tempo, a gente criou esse materialzinho, a gente vai estar entrando em contato com vocês, tá? Até tô anotando aqui os participantes da nossa live. E a gente vai estar mandando uma mensagenzinha no direct de vocês, tá? Pra pegar contato, né? A melhor forma que vocês gostariam de receber esse material, tá joia? E esse material é para vocês realmente começarem agora mesmo. Se tiver alguma situação complicada aí, já pega esse material e já coloca ele para funcionar, que é um material que ficou bem bacana, a gente produziu aí com todo carinho para compartilhar com vocês nessa live especialmente. E, além disso, para quem realmente quer, né, mudar de vida, a gente tem as consultorias, a gente tem a mentoria, né? Inclusive, temos clientes nossos aqui hoje. Muito obrigada por acompanhar aqui também, né? E a consultoria e a mentoria é justamente para isso, né? Você está passando por uma situação difícil aí na sua vida financeira. Não precisa nem ser endividamento, pode ser situações de outra natureza também, né? Você não precisa passar por essa fase sozinho. Você pode realmente contar com a ajuda e com o suporte que você precisa para superar isso. A gente sabe como é complicado e a gente está aqui para ajudar, né? Se essa for realmente o caso, né? Para quem queira realmente dar um passo maior, é só entrar em contato com a gente através do link da nossa bio também, né? Estamos à disposição. Gente, pergunta. Ficou alguma dúvida com relação a tudo isso que a gente falou aqui hoje? Vocês gostariam de fazer mais alguma colocação? Então, vamos que vamos. Vou deixar a minha mensagem final aqui, que é assim, ó. Você precisa se lembrar de que o seu futuro financeiro está nas suas mãos, né? Se você tem eventualmente algum problema, você não precisa resolver ele todo de uma vez, né? Mas você precisa começar a se libertar da culpa, da vergonha, da ansiedade, né? Que esse problema está gerando aí na sua vida, o medo, né? O estresse,
né? Você precisa realmente dar um passo para mudar a sua vida financeira. Às vezes tudo tá a uma decisão de distância, né? E fica o meu agradecimento, né? As micro vitórias, Gente, agradeço demais a participação de vocês. Vocês foram incríveis, de verdade. A gente fica muito feliz quando a gente faz a live e vocês vêm com a gente, participam, né? E foi fantástico. Muito obrigada mesmo. Isso, uma de cada vez, as micro vitórias, né? E assim, né? Bola pra frente. Não precisa resolver nada de imediato, é só cada boleto uma comemoração. É isso aí. Realmente, gente. Assim, não tem nada que não se consiga resolver. Não existe dívida impagável, né? A gente só precisa começar a colocar a cabeça no lugar, uma coisinha de cada vez, né? Devagar se vai ao longe, já dizia a minha mãe, né? Sempre, não, é devagar e sempre, um dia depois do outro, com paciência, com estratégia, certo? E se ficou ainda alguma dúvida, gente, vocês têm os nossos contatos aí também, né? Para aquele bate-papo. Gratidão de coração, muito obrigada, viu, gente? E até a nossa próxima live. Semana que vem, essa semana, até o final da semana, a gente deve lançar aí mais uma enquete para vocês votarem no tema, na data. E a gente se vê por aí. Muito obrigada e até mais.